Estamos muito bem. Prontinho, já está gravando. Eu sempre faço uma advertência de praxe, advertir a todos os presentes que a reunião está sendo gravada e, portanto, solicitamos o consentimento da gravação de sua participação nessa reunião, informando que, posteriormente, o vídeo será disponibilizado pela Universidade de Gurupi e, nesse sentido, todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi. Muito bom dia, professora Adriana Terra. Muito bom dia, professor Ruberoni. Obrigada, meu querido. Você é sempre um parceiro aqui. Então deixa eu te falar. Já entrega as duas para a Marilene e fala para ela quando ela for embora, deixar só uma aí. Oiê. Para não ficar essa chave aí, tá bom? Cláudia Sakai, Obrigada. você pode fazer, então, aí, às vezes, da abertura? Oi, professora Adriana, bom dia. Seja muito bem-vinda também, né? Obrigada a todos, estava com um probleminha de conexão, mas deu certo. Bom dia, Miota, todos os palestrantes, os convidados, os assessores. Agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe do Sebrae o convite, né, professora Adriana, pelo belíssimo evento de organização aí conjunta. Agradeço aí a presença de todos os palestrantes, do nosso gerente Paulo Turato Miota, que está aqui conosco também, que é o nosso gerente da área de desenvolvimento territorial do Sebrae Nacional, que está aqui nos representando e fará uma palestra sobre o tema aí de políticas públicas e alguns desafios e novidades aí com perspectivas para 2021, professora Adriana. Passo agora a palavra para a nossa coordenadora, Adriana, apresentar aí os demais convidados e parceiros. Obrigada, Adriana. Nós que agradecemos, Cláudia. O senhor Paulo Miota, nós tivemos a honra de conhecê-lo outro dia. Ele pôde fazer a abertura da reunião oficial da implantação do projeto CDR. E fiquei, assim, muito feliz com esta importante conexão que nós fizemos com ele. E eu acho que ecossistemas de inovação são realmente fortalecidos por redes, né? Essas redes de conexão. E a experiência dele no projeto CDR, ele já foi prefeito, não é? E aí, então, quando a gente fala de ecossistemas de inovação, e é o que nós estamos tentando criar aqui, senhor Paulo Miota, eu vi que a sua visão, para além de uma visão técnica, assim, de um vasto conhecimento, porque eu fui ler ali o currículo do senhor, e essa experiência que o senhor tem na área de gestão pública municipal, então eu acho que dá para nós ali uma condição melhor daquilo que o senhor vai trazer para nós, uma condição muito mais real, porque o senhor sentiu como é difícil realmente integrar os atores locais, porque não é fácil, como é difícil estabelecer governança para que a gente possa, então, ali tomar decisões no coletivo e decisões que realmente possa provocar o desenvolvimento de todos daquele local. Então, muito obrigada, e eu espero que a gente possa ter mais momentos com o senhor e aprender mais daquilo que o senhor tem enquanto experiência para nós. A fala é do senhor. Adriana, bom dia. Eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação, né? Como você disse, assim, a minha experiência na vida pública, né, nesses 20 anos foi realmente na ponta, né? Eu trabalhei em 3 prefeituras, então isso me deu realmente uma condição de olhar realmente que as coisas acontecem no território, e eu tenho falado para os nossos colegas do Sebrae, o protagonismo nosso tem que ser na ponta, tem que ser do Sebrae, construindo redes, potencializando o território, né? Então, eu acho que é um pouco essa visão, né? Então, parabenizar o trabalho de vocês, é muito importante, né? A gente tem que acompanhar, eu falei para a Magvan, para a Cláudia, temos que acompanhar aí para realmente isso ser um case aí para a gente poder replicar e divulgar para todo o país, né? Então, nós estamos trabalhando em rede, realmente, construindo a gente chama construindo um sistema de projetos do Sebrae, né, pelo próprio sistema Sebrae, né, porque todos os Sebrais têm muita produção, e a gente está organizando isso para a gente ganhar escala e potencializar, e com os parceiros, né, nunca nós vamos fazer nada sozinho, então a presença de vocês, a presença da academia é fundamental cada vez mais, então
conte com a gente, o Sebrae Tocantins tem uma grande equipe, estamos alinhados e a gente está junto, tá? Queria agradecer realmente o convite e vou procurar ser breve, trazer algumas reflexões um pouco do que a gente está sentindo, das informações que a gente tem, né? O Sebrae consegue agregar uma parte de inteligência muito importante, né? Eu estou há pouco tempo no Sebrae, mas eu percebo isso que é muito importante a gente ter informações. Então, a gente vai tentei ainda conversando com alguns colegas na ponta, né? Principalmente a questão fiscal, né? Eu, antes de entrar no Sebrae, agora eu estava como secretário de Finanças em Atibaia, e a gente tem uma rede de alguns secretários de Finanças de várias cidades, a gente tem conversado bastante, a preocupação é grande em relação ao ano que vem, né, mas a gente está tentando trazer um pouco esse olhar e o cuidado, aí os novos gestores têm que ter realmente um cuidado muito grande a partir do ano que vem, o desafio realmente é enorme, então a gente está tentando trazer e o Sebrae tentando ajudar, vai estar junto com os municípios, junto com vocês, junto com os atores aí do território para tentar melhorar e ajudar realmente a gestão. Tá? Então, eu que agradeço, só tenho a agradecer, tá, Adriana? E parabenizar pelo trabalho. Eu posso compartilhar? Eu tinha uma apresentação, Sim. rapidamente, tá, vou fazer uma breve apresentação, um pouco desse... Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo a tela? Ainda não. Agora sim, agora já veio, Miota. Então, a nossa ideia, né, assim, a gente tem refletido muito aí com essa rede que eu falei, com os nossos Sebrais também, ouvindo e, assim, e tentando acompanhar esses números, né? Então, assim, essa é uma grande pergunta, né? Como será aí, como os municípios irão enfrentar isso ano que vem, né? Então, a gente está tentando reunir essa questão de tendências, oportunidades, né, os desafios, muitos desafios, né? E a gente traz uma reflexão do ponto de vista da pandemia, porque o debate nosso ficou muito a pandemia no debate entre economia e saúde, né? E a gente está tentando fazer um olhar, né, da pandemia do ponto de vista da gestão pública, né? Vou falar rapidamente sobre isso, tá, gente? Então, assim, primeiro ponto fundamental a gente entender a mudança demográfica que o Brasil vem sofrendo nos últimos 20 anos, né? Hoje, dos 5.570 municípios, nós temos 406 municípios acima de 80 mil habitantes, né? Isso realmente esse grupo de municípios agrega praticamente aí grande parte da população brasileira. Mas vocês percebem que desses municípios, né, nós temos 48 apenas acima de 500 mil, e desses 406, 108 municípios são dos G100, né? Não sei se vocês conhecem quais são os municípios, características dos municípios do G100. Esse é um indicador, né, que a Frente Nacional de Prefeitos, junto com o IBGE e o IPEA, debruçaram para entender, cara, isso desde 2010, né? Rapidamente, né, são municípios acima de 80 mil habitantes, então, mas que eles têm 4 indicadores, né, para classificá-los, né? Primeiro, renda per capita abaixo de R$2.000. Segundo, muito SUS dependente. Terceiro, muita criança fora da escola. E quarto, muita família abaixo da linha da pobreza do Bolsa Família aí dos R$176. Esses indicadores classificam 108 municípios, né? No Brasil todo. São municípios com grande vulnerabilidade socioeconômica. São municípios com 2 características: municípios em torno de grandes capitais, de grandes polos, né? Vou pegar no Rio de Janeiro, por exemplo, praticamente toda a Baixada Fluminense, são municípios do G100. Você pega a periferia de São Paulo, 4 municípios do G100. Você pega a periferia de Recife, Pernambuco, são os 16 municípios do G100, o estado que mais tem municípios. Então, são municípios dormitórios que não têm industrialização, mas também têm baixa arrecadação, porque, como são populosos, o fundo de participação do município é pequeno. Então, são municípios com grande vulnerabilidade.
a tendência é o crescimento nos últimos anos desses municípios, que esse indicador a gente trabalha desde 2010, eram 100 municípios, por isso que chamaram os G100, deu certinho, hoje já vem crescendo, vem aumentando o número de municípios do G100, e vem diminuindo os municípios menores. Então, você vê, a gente pode perceber, são 217 municípios, entre 50, essa faixa está sumindo de 50 a 80 mil, os municípios de 1.100, são 1.100 municípios entre 20 e 50 mil, e os municípios menores, quase 3.800 municípios abaixo de 20 mil habitantes, estão diminuindo. Esses municípios estão tendo uma redução populacional. Então, que eu fiz um levantamento de Tocantins, né, vocês me corrijam, mas pelo IBGE são 3 municípios acima de 80 mil. Vocês percebem que vocês têm 129 municípios abaixo de 20 mil, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, o que isso impacta, e esses municípios vêm aumentando, esses municípios vêm diminuindo, né, o número de habitantes nesse município. Aqui a gente tem esse estudo do IBGE de 2019, né, você percebe que quase 2 mil municípios diminuíram a população nos últimos anos, né, 50% das cidades tiveram crescimento entre 0 e 1, a tendência é a estabilização desses municípios, e só 216 municípios cresceram acima de 2%, que são os municípios de periferia, de grandes polos, que é a característica do G100. E a outra característica da desigualdade que nós temos no país é que metade, 69 municípios retêm 50% do PIB nacional. Ou seja, já dá uma indicação para nós da importância do desenvolvimento regional, a importância dos pequenos municípios se unirem em prol de um desenvolvimento, porque senão, sozinho, a tendência é esse quadro se agravar. Vou passar aqui. Só um minuto, gente, acho que travou aqui meu... Só um minutinho, acho que travou meu computador aqui, deixa eu... Tranquilo. Só um minutinho, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo? Sim, já voltou, Miota. Já voltou a tela. Assim, eu não estou no modo apresentação, mesmo assim dá para ver, gente, porque senão ele trava quando eu coloco no modo apresentação. Tudo bem? Dá para ver? Dá para ver, sim. Estamos visualizando, Miota, perfeito. Aqui, rapidamente, né, essa pesquisadora, né, a coordenadora de políticas públicas da UNB aqui, a Rosana, era uma das maiores especialistas que a gente tem no país em desenvolvimento territorial, né, e a gente acabou trabalhando, produzindo alguns artigos juntos, e aí eu entrei em contato com ela para entender, eles estão fazendo um estudo, né, sobre a desigualdade dos municípios brasileiros em relação à Covid. Então, só para vocês pegarem, eu peguei um exemplo do estudo deles, cara, né, essa questão da desigualdade. Eles pegaram os municípios populosos, né, municípios do G100, municípios iguais do G100, populosos da mesma características, mas não sendo do G100. Vocês percebem que no dia 14 de março, né, o número de mortes, vocês percebem a bolinha vermelha, né, ela vai aumentando. Então, assim, e aqui, você tem 39,48% mais de mortes nos municípios com vulnerabilidade do que na média do país, né? Isso, praticamente, isso é uma coisa meio óbvia que a gente, né, traz essa questão da gente entender que um município com mais vulnerabilidade, teria mais mortes. Mas esse estudo é interessante, eu peguei apenas um gráfico deles, mas eles cruzam com CALC, com CAPAG, capacidade de pagamento, e vai mostrando realmente que a desigualdade resultou em mais mortes, assim, no ponto de vista científico, né, cruzando isso com as variáveis da gestão pública. A outra variável importante que a gente traz, estou trazendo algumas questões de contorno para a gente entender, assim, quais são os desafios, né? Essa mudança da economia realmente é brutal, né? Você pega aí
no comércio digital, 5,7 milhões de consumidores a mais, né? Abertura de mais de uma loja virtual por minuto, quer dizer, o Sebrae impulsionou muito isso e está impulsionando. Isso está crescendo demais, essa economia digital, né? Você vê o e-commerce, 62% de faturamento a mais, o Mercado Livre, 5 milhões de novos clientes. Então, essa questão da transformação digital, da economia digital, isso já é realidade, a gente tem que olhar para isso. Então, assim, as tendências, eu tentei trazer aqui, reunir, para a gente poder refletir, tá, gente? Isso não é uma coisa fechada, é um pouco de um olhar um pouco mais particular também, né? Então, essa diminuição populacional dos pequenos municípios, principalmente abaixo de 20 mil, vai continuar, né? Nós temos uma taxa de natalidade que despencou, o Brasil vai passar por uma fase já está passando por uma fase de envelhecimento da população, então, assim, essa questão, ela vai continuar e a tendência é aumentar. A degradação, e isso vai levar a uma degradação das regiões distantes de grandes centros. Então, assim, pensar o território longe de grandes centros, das cidades pequenas, se não pensar território regionalmente, essa degradação vai ocorrer e já está ocorrendo, né? Tanto é que a PEC aí, o governo tem uma PEC, foi para o Congresso para acabar com 1.500 municípios, né? Vocês estão sabendo. A questão, a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão não é o número de municípios, isso envolve o nosso federalismo, né? A Itália tem mais de 8 mil municípios, o Brasil tem 5 mil e poucos, a questão não é o número de municípios, mas a atribuição federativa dele, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí. Bom, a inviabilidade financeira dos pequenos municípios, isso já está ocorrendo, então, esses municípios acabam dependendo das cidades vizinhas, das cidades polos, né? Principalmente consumir serviços de saúde de média complexidade, isso é clássico já, isso já vem acontecendo nessa década. O aumento da desigualdade, isso não tem a dúvida, né? Assim, a gente está percebendo, essa questão do auxílio emergencial foi super importante, mas com o fim disso, a gente vai ter um aumento dessa desigualdade social, um aumento da vulnerabilidade da população, isso vai acentuar os problemas na saúde, né? As demandas de serviços públicos acentuadas nas cidades polos, né? Isso vai acontecer principalmente na área da saúde, isso não tenha dúvida, né? A gestão fiscal das prefeituras serão afetadas, esse é um grande problema, porque a gente tem um sistema tributário, né? Vocês sabem que à medida que o PIB cresce, a arrecadação cresce mais que o PIB, mas quando ele diminui, a verdade também, né? É recíproco isso. A questão do auxílio emergencial, as prefeituras não sentiram tanto, porque isso gerou imposto, né? Então, teve uma compensação, os 65 bilhões que foi aprovado pelo Congresso, em torno disso, né? Isso teve um impacto na prefeitura e a economia na educação. Então, as prefeituras tiveram uma economia grande na educação com a pandemia agora, então os prefeitos, uma grande maioria deles deve fechar, não sentiram tanto essa questão da pandemia. Mas o ano que vem, né, sem a ajuda do Congresso, se não tiver o auxílio emergencial, com o PIB negativo, a tendência é uma diminuição da gestão fiscal. Eu tenho conversado com alguns colegas, assim, hoje o cenário, assim, se a gente não fechar serviço, já está bom, mas a ampliação é muito preocupante, né? A saúde, esse vai ser o grande desafio, né? A pandemia continua, essa questão de pós-pandemia, ano que vem, não acredito, né? Isso continua, vai continuar impactando, a gente tem visto a Europa agora voltando, então vão ter custos para isso. Você tem procedimentos represados, né, que são as pequenas cirurgias, hipertensos, diabetes, a questão de procedimentos aí contra o câncer, enfim, tem procedimentos represados, isso tem um impacto, vai ter um impacto daqui para frente. Você tem um aumento de atendimento do SUS, na medida que muita gente já perdeu o plano de saúde, com essa questão do desemprego, você vai ter uma pressão em cima do SUS com mais demanda, e você tem uma sequela da pandemia, né? A gente está vendo isso, já é uma tendência, né? A gente está acompanhando, muita gente que teve, você tem um procedimento na saúde envolvendo isso, né?
não é simplesmente pegou, sarou, né? Muita gente ainda tem sequelas que tem que fazer fisioterapia pulmonar, enfim, a gente tem visto isso. Então, isso está tendo um impacto mais também na questão aí da saúde. Uma economia digital acelerada e um acréscimo de serviços e produtos locais. Isso aqui são duas grandes oportunidades. A gente vai falar sobre elas. Então, eu não tenho dúvida que daqui para frente é a cooperação, né? Se a gente não tiver uma cooperação federativa entre os municípios, entre o território, a rede, os atores do território, né? Essa inovação da gestão municipal não é só a tecnologia, mas mudar, sair fora da caixa, mudar a maneira de governar, né? Então, assim, isso a gente não vai ser bem complicado. Então, e essa frase, né, eu até coloquei essa frase aqui, porque essa frase que a gente escuta no movimento municipalista, né, que o cidadão nasce no município, então o município tem que prover as suas necessidades, tá? E eu acho que hoje isso é uma meia-verdade, né? O cidadão nasce no município hoje, mas consome serviço em outro município. Então, assim, isso é uma realidade. Falar que o município, ele nasce ali, o município tem que prover tudo, isso não tem condições, né? Isso está fora de contexto hoje. Você consome serviço em outras cidades. Por exemplo, o G100, né? O município número 1 do G100, né? A pior colocação é o município aqui do entorno de Brasília, chamado Novo Gama. 71% do cidadão desse município consome serviço aqui em Brasília, né? Não trabalha lá, não tem nada lá, então, assim, vem para cá e apenas dorme lá. Então, assim, isso é uma realidade cada vez mais presente. Então, assim, as oportunidades que a gente vê. Primeiro, né, esse pensar regionalmente. Tudo que a gente fizer, a gente vai ter que pensar nessa cooperação. A modernização da digital da prefeitura tem que acontecer, né? O Sebrae lançou o Up Digital para as empresas, transformação digital, mas as prefeituras também precisam fazer isso, né? A gente já tem experiências aí do Prêmio Prefeito Empreendedor, por exemplo, a Sala Digital, né? A Sala do Empreendedor Digital, que ganhou prêmio lá de um município de Ponta Grossa, no Paraná. Então, a gente está com soluções para isso. Então, a prefeitura precisa modernizar. E modernizar a prefeitura é um outro desafio, não é simplesmente ter um sistema mas é georreferenciamento, conectividade, sistema integrado, e isso o município sozinho, às vezes, é muito complicado. Então, essa cooperação para fazer isso é super importante. A internet nem se fala, essa transformação digital que eu falei para vocês, né, assim, os serviços públicos precisam estar na palma da mão. Essa inovação de políticas de RH é um desafio enorme, mas vai ter que acontecer também, na minha opinião, né? Essa relação a custeio de prefeitura, a gente sempre discutiu isso, muito difícil, quanto custa uma OBS, quanto custa uma escola, sempre muito difícil, né? E essa questão de inovação aberta para governo, a gente quer incentivar muito isso, né, de startups e de ideias para a gente fazer isso, né? Os apoios aos espaços de inovação, né, isso que vocês têm feito é fundamental, ecossistema de inovação, né, inovação aberta para governo, a utilização de fontes de energia sustentável, essa questão de resíduos sólidos regional, né, o Sebrae também está entrando nisso para consórcios públicos, para alavancar os quinais, pequeno negócio, a valorização do meio ambiente, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o plano de recuperação econômico da Alemanha é baseado no meio ambiente, né, baseado na questão climática, né? Então, cada vez mais, acho que o mundo vai ter que começar a pensar nisso. A saúde nem se fala, tem que ter estruturação de serviços regionalizados, né? E a educação para os municípios, eu tenho tentado encontrar, assim, quem que está fazendo, como é que estão os especialistas, mas realmente é muito essa pergunta, qual o modelo, né? Você pega Fundamental 1, crianças aí até 10 anos, como fazer, né? Então, esse vai ser um outro grande desafio. Aí, algumas outras oportunidades. Comprar do pequeno, cada vez mais, eu acho que isso é fundamental, né? Os municípios, cada vez mais, isso já mostrou, a pandemia tem mostrado, essas compras locais, né? As compras compartilhadas, né? Aí até um colega do Sebrae falou assim, mas se a gente entrar em compras compartilhadas para consórcio, aí fica muito escala, o pequeno negócio sai e vai ficar o grande só. Mas a questão não é essa, a questão que consórcio, compra compartilhada por consórcio, de 2010 para cá, ganhou muito protagonismo, né? Tanto é que agora tem consórcios de governadores para compras. Então, ou o Sebrae entra nisso, ou ele entra, porque se ficar fora, aí que o pequeno negócio vai ficar fora mesmo. Então, assim, a gente tem que alavancar as cooperativas,
de agricultura familiar para comprar de equipamentos da região, o plano de compras da prefeitura, né, compartilhado com outras prefeituras, o que compra e alavancar aquilo no território vai ser fundamental. O Serviço Especial Municipal, esse é uma grande oportunidade dos municípios, fazer por consórcio, né, que o decreto no final de 2009, esse decreto, ele permite que o Serviço Especial Municipal, se for operado por consórcio, além de ganhar economia, porque você não precisa de uma equipe em cada município, você vai ter um veterinário, um fiscal, uma estrutura no consórcio, que atende vários municípios. E o produtor que faz o seu queijo lá, a sua manteiga, vai poder vender em todos os municípios do consórcio. Hoje não, hoje se um município tem um Serviço Especial Municipal implantado, só vende no município. E agora com isso aí você amplia o mercado, você multiplica pelo número de municípios do consórcio. A transformação digital dos pequenos negócios, o turismo é fundamental, né? O turismo, a gente está entrando nisso também, em rotas de turismo, assim, de soluções para isso, como valorizar, porque o turismo a gente precisa avançar nessa questão das rotas regionais, numa estrutura regional. A valorização da agricultura familiar e essa construção da identidade regional, né? Isso, eu acho que esse vai ser o grande, quem conseguir fazer isso, né? A gente dá um exemplo, né? Eu tive até a oportunidade de conhecer lá, nós fizemos um programa líder na fronteira, né? A fronteira são 2 municípios do Paraná, Tríplice Fronteira, não sei quem conhece, mas são 2 municípios do Paraná, você atravessa uma rua, passa para Santa Catarina, o município de Santa Catarina, você atravessa outra rua, você está na Argentina, outro município da Argentina. Eles fizeram um consórcio com 4 municípios, e isso conseguiram ganhos gigantescos. Por exemplo, o escritório do Sebrae é dentro da sede do consórcio, para vocês terem uma ideia como é que opera. E aí você pergunta na rua, assim, de onde você mora? Aí eles falam, eu moro na fronteira. Eles não moram na cidade de Barracão, eles falam que moram na fronteira. Quer dizer, a questão regional passou isso. A Canastra, né, a Serra da Canastra é outro exemplo. Então, isso, e aí as IGs, né, as identificações geográficas, isso vai ser fundamental. Quem construir identidade regional, eu acho que isso é o grande desafio, mas isso é uma grande oportunidade. A gente não pode, nós estamos entrando na questão do CRAS, né, e para começar, né, o Sebrae Tocantins saiu na frente disso, né, a equipe da Magvan, eu queria contextualizar, são 76 milhões no CAD único, isso no Censo SUS 2019, né, 39 pessoas, estou falando de 1/3 do país, né. Com a pandemia, né, não sei se vocês viram o estudo da FGV, mas a tendência é isso chegar a mais 15 milhões, a gente estaria aí quase metade do país com renda de meio salário mínimo. Então, o Sebrae resolveu entrar nisso, né, junto numa rede com os centros de referência de assistência social, que é ali que as pessoas atendem, chegam, né, são atendidas na vulnerabilidade. A gente tem que, hoje é uma decisão da diretoria aqui, a gente está em rede com todos os Sebrais para a gente poder começar a trabalhar. O Sebrae Tocantins, como eu falei, saiu na frente, né, já está trabalhando com esse público, produziu também um curso, né, a gente tem que entender toda a capacitação da nossa rede Sebrae sobre isso, o que é o SUAS, né, então nós vamos começar a primeira capacitação para todos os Sebrais do Brasil todo, graças ao Sebrae Tocantins, né, que nos contratou um consultor, tá à frente disso, a gente começa agora dia 22, capacitando 100 colaboradores, e o ano que vem a gente vai escalar para capacitar todos os escritórios regionais do país, sobre o que é o SUAS, o que é o CRAS e as metodologias que nós vamos utilizar para, junto com os CRAS, a gente poder atender essa rede de vulnerabilidade. Então, assim, é muito significativo. Para ter uma ideia, Cláudia, essa semana eu recebi um e-mail do Sebrae São Paulo querendo só o Sebrae São Paulo 130 vagas nessa capacitação que vocês estão oferecendo, né, só para o ano que vem. Então, isso realmente está tendo os Sebrais estão percebendo que a gente precisa estar junto com esse público, tá? Bom, aqui é o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Desde maio, a unidade aqui no Nacional, em contato com toda a rede, a gente vai trabalhar em 3 grandes frentes, né? Nós lançamos o protocolo aqui, o Dica dos Candidatos, né, e junto com os protocolos de retomada, um material aí para os candidatos, são 10 dicas, né.
essas 10 dicas, a gente tirou praticamente as dicas dos 20 anos do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com soluções já aplicadas, e a gente ouviu todos os estados, todos os Sebrais estaduais, para a gente montar soluções que sejam concretas, cara. Não são ideias, são questões concretas para ser aplicada pelos Sebrais juntos com as prefeituras, junto com a rede no território. Então, o programa Líder, que vocês conhecem, desenvolvimento regional, a gente está reformulando o programa Líder, né? Ele teve uma versão online agora, a gente vai ter um líder híbrido, nós estamos reformulando, nós estamos trabalhando aí numa proposta de avaliação de impacto do líder, né, para a gente poder realinhar dentro do território também as suas potencialidades, conectar mais o líder com o sistema Sebrae, né? Hoje o líder precisa dessa conexão. O Cidade Empreendedora, as 10 dicas do guia, a gente passa para os 10 eixos da Cidade Empreendedora, nós vamos falar sobre isso, né? E dentro desses 10 eixos tem metodologias para consórcios municipais, desenvolvimento regional, cada vez mais a gente trabalhando com isso. E essas 10 eixos traduzem nas 10 categorias do Prêmio Prefeito Empreendedor, que a gente quer lançar em maio, na Marcha dos Prefeitos, e para poder premiar já na 11ª edição, em maio de 2022. Então, vocês percebem, das 10 dicas se transformam em 10 eixos, esses 10 eixos possuem várias soluções já concretas, e que o prefeito que assumir isso, que quiser o apoio do Sebrae, depois participa do Prêmio Prefeito Empreendedor para ser reconhecido, né, pelo trabalho. Rapidamente, então, Cidade Empreendedora, ele tem até 10 eixos, né, desdobrando em soluções detalhadas a serem aplicadas nos municípios, tá? Conforme a necessidade, não é para aplicar tudo em todos os municípios, nem tem sentido. Então, um município que tenha mais vocações de inovação, nós vamos ter lá as soluções de inovação. Se o município tem mais vocação agrícola, então vamos trabalhar mais agricultura familiar, soluções nessa linha. Aqui o nosso calendário, todo esse material que eu falei, nós estamos nesse site, tá? Tem tudo lá, você pode abaixar, pode entrar, nós estamos nesse calendário de divulgar isso. Depois, pós-eleição, a gente continua aí mais próximo ainda, né, dos candidatos, Sebrae Tocantins aí visitando os municípios, os candidatos, os primeiros 100 dias também, mostrando todo esse trabalho, tentando construir essa rede com os prefeitos eleitos. E aí, toda a região de vocês já fazem isso, a gente tem esse tempo aqui, a gente pode encurtar, né, e estar juntos de realmente trabalhar em parceria com vocês para poder potencializar. Bom, gente, falei demais, eu queria agradecer, esse é o meu contato, fico à disposição, e mais uma vez, Adriana, parabenizar pelo trabalho, Magvan, Sebrae Tocantins aí, por todo esse trabalho, fico sempre à disposição, muito obrigado, e à disposição para a gente conversar. Senhor Paulo Miota, muito obrigada. Nossa, acho que o senhor já nos deu aí uns deveres de casa, não é? Umas boas tarefas para nós. Precisamos juntos aqui, poder público, setor produtivo, Sebrae na liderança sempre nesta área do setor produtivo e academia. Estarmos pensando estas soluções todas do senhor. Aqui, senhor Paulo Miota, nós estamos, durante esses 6 anos do programa Inova Gurupi, que é fruto do Prêmio Prefeito Empreendedor, e isso é muito importante, é necessário que o Sebrae traga estas sugestões que vocês sempre têm, porque eu vejo que elas estimulam muito a liderança local, né, a liderança pública. E nós estamos vivendo muito disso, vivendo destas soluções, das melhores experiências que nós podemos pegar dos diferentes atores, e aí o Sebrae eu digo que tem um papel mais singular, porque o Sebrae tem aí todo um repertório de soluções para nós. Nós estamos tentando implantar aqui os consórcios intermunicipais. Estamos tentando trabalhar com consórcios, fortalecer algo que já existe. Temos um arranjo aqui na área da saúde, temos um na área de resíduos sólidos, e aí precisamos muito do Sebrae
para nos ajudar a aperfeiçoar aquilo que nós achamos que são consórcios. Já tivemos workshops dentro do programa Inova Gurupi sobre consórcios intermunicipais, mas ainda é muito incipiente. Como o senhor disse, vocês estão aí com esta pauta de soluções e gostaríamos de pedir ajuda nessa perspectiva. Nós também estamos tentando aqui, o senhor já sabe, trabalhar com a questão do turismo. Nós elaboramos um projeto junto com o Sebrae Gurupi, e nós, enquanto município, a secretária municipal de turismo. E este projeto foi aprovado pelo governo federal para que nós criássemos, então, o primeiro projeto da área de turismo, projeto integrado. Aqui, iniciamos com 5 municípios. Queremos expandir para toda a região sul e identificar ali essas forças na área do turismo nos 18 municípios. Precisamos também de assistência nessa área, porque nós temos potencial. Gurupi ele foi inserido, então, na rota turística nacional a partir deste movimento todo. Nós somos fortes na área de conhecimento, turismo de negócio, turismo de conhecimento. Este evento já é tradicional, por exemplo, essa Cicteg. O senhor estava falando sobre a questão de termos ali uns desafios para o governo. Por exemplo, nós poderíamos já pensar num evento para todos os municípios aqui da região sul, para que os nossos alunos todos da academia, busquem soluções que possam ser implantadas para inovar a gestão. Isto já tem acontecido no Brasil, fora do Brasil, e eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor nos ajuda, então, a fazermos ali um desafio de ideias. O senhor daria uma palestra para os nossos alunos sobre como inovar na gestão municipal. E traríamos esses prefeitos todos e os secretários e pensaríamos, então, estas questões. Mas eu vejo que 2021 já está batendo na porta de cada um de nós. Gente, desculpa, tinha fechado minha câmera também. Então, 2021 já está aí e a gente precisa pensar as soluções para 2021 e 2020, certo? Então, Cláudia, eu não sei se a Magvan está aqui na sala também, a Paula Sebrae Gurupi está, o Thiago Milhome já vi também que está. Aí o Bruno já falou com ele, já viu na agenda, agora tem 2 semanas, que depois ele está livre. Aí eu falei, então deixa eu só aguardar agora. E ver se o senhor pode conseguir ser ainda até dezembro, né? 2020. E ajudaria os prefeitos a pensarem, quer dizer, vocês já têm todas as soluções. Achei bem bacana vocês fazerem um levantamento. Adriana, eu não estou te ouvindo. Não é? Desculpa, acho que o microfone é aberto aqui, eu não consegui ouvir algumas coisas. Você está falando de um evento, né, de vocês terem... Não, eu acho que assim, esse é um momento muito significativo. Acho que a academia, né, ela tem um papel fundamental. A gente sempre, no poder público, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse prefeito que eu trabalhei 8 anos. A primeira experiência que eu tive era um professor da Unicamp, né? A gente é um município próximo de Campinas. E aí a gente teve sempre essa crítica, né? Por que a academia é tão distante do poder público? Tanto assim, quando eu vejo uma iniciativa de vocês, de estar próximo dos alunos, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nesse momento, primeiro, Adriana, assim, que nós estamos na eleição aí, há 15 dias praticamente da eleição, né? Qual é a conversa que a gente está tendo com esses candidatos, né? Eu tenho reforçado muito isso, né? Que compromisso esses candidatos estão tendo em relação... Eles conhecem o que nós estamos falando, eles sabem dessas dificuldades, eles conhecem essa questão do desenvolvimento,
o que eles vão enfrentar, assim, eu acho que nesse primeiro momento a gente teria que ter uma conversa com eles, né, assim, que esses candidatos daí, depois, passando a eleição, esse período de 15 de novembro a 31 de dezembro, ele vai ser fundamental, é o momento que o candidato, ele está mais livre, não tem aquela demanda da prefeitura, então, assim, esse período tem que ter que conversar com essas pessoas. Se vocês já, né, esse projeto do CDE, esse projeto regional que vocês têm, esses candidatos precisam conhecer isso, né? Não sei se vocês já estão fazendo isso, com certeza deve estar na pauta, mas... Então eu vejo assim, nesse momento, essa sensibilização é fundamental, porque se eles não comprarem essa ideia, Adriana, assim, eu acho muito difícil. Eu falo por mim, né? Eu até contei essa história aí rapidamente, assim. Quando eu estava como prefeito, o Sebrae chegava, para mim era sempre muito complicado, porque o Sebrae era um monte de coisas, entendeu? E eu desconsiderei a agenda do Sebrae. Eu falei, eu não quero isso, é muito complicado essa coisa. Eu tirei da agenda. A sorte minha é que o meu agente de desenvolvimento que eu tive de designar é um diretor de arrecadação. Então, ele tocou a agenda, quando eu vi depois, tinha gerado 80 empresas em um mês. Aí eu falei, não, opa, essa agenda eu quero. Então, assim, não pode ser assim, né? A gente tem que ter, eu me preocupo muito, assim, a gente tem que conversar com esses candidatos, assim, mostrar, e não é um discurso de meio sebraez que a gente fala, a Magvan, Cláudia sabe, não, é um discurso assim, nós podemos diminuir o tempo de abertura de empresa e gerar mais emprego, nós podemos ter uma sala do empreendedor que vai atender o seu empreendedor e vai abrir, vai gerar emprego. Então, assim, nós temos agricultura familiar, a gente compra do local, vai gerar emprego na cidade. Tem que ter essa linguagem, né? Assim, se for uma linguagem também muito técnica, a gente tem que mostrar para ele que ele tem o serviço de inspeção municipal. Eu já ouvi prefeitos dizendo assim, aquele projeto lá do Sebrae, acho que é bom, acho que eu não vou querer, não. Eu falei, mas o Serviço de Inspeção Municipal não é um projeto do Sebrae, é um projeto da sua cidade, que você vai, o pequeno negócio, o produtor rural vai poder vender a sua linguiça no supermercado, vai valorizar a cidade, vai a sua marca, enfim. E aí fica essa coisa que parece que é um projeto do Sebrae, não é. Então, eles têm que entender que essa pauta, ela é fundamental. E o Sebrae sozinho não vai fazer também, né? O Sebrae precisa construir rede com vocês, com os atores, assim. Não existe, e eu acho que esse é um problema que a gente sempre bate, né? Sai prefeitos, projetos muito bons acabam. Por quê? Porque a sociedade... Assim, sociedade forte, então assim, você vai ter governo forte se tiver sociedade forte. Enquanto você não sensibilizar essas pessoas para estar junto nisso, né? Então, assim, é vocês, o Sebrae, são as outras universidades, são as lideranças, as associações, enfim, qual é esse ecossistema, né? E aí o poder público tem que estar nisso, né? Eu dou exemplo do Consórcio da Fronteira, que eu fiquei impressionado, por exemplo, tem uma associação comercial para os 4 municípios, não é cada um tem uma associação comercial, mas isso, a associação comercial leva os candidatos lá e os candidatos se comprometem a continuar o projeto. Eles assinam um acordo, continuando o projeto num local só. É isso, né? Então, assim, quando você tem uma liderança, sociedade forte, isso continua, né? Então, acho, Adriana, que nesse primeiro momento é isso, cara, né? Assim, essa conversa, sensibilização, e depois eu acho que aí sim, qual é o papel, né? Uma vez essa ideia está estando inserido nesse processo, aí os municípios vão trabalhar em conjunto, bom, aí qual é a demanda, né? Qual é a ideia? O que nós podemos fazer? Aí é ouvi-los e construir junto, né? Eu acho que esse é o papel, né? Mas não pensar em solução primeiro, acho que primeiro pensar nesse pacto político do ponto de vista de agregar atores, né? Enfim, estou falando aqui, mas é uma coisa bem complicada, não é simples fazer também, né? Precisa de uma liderança para puxar isso, enfim, uma liderança pública também, né? Mas é verdade. Mostrar para os candidatos o projeto que vocês têm é fundamental já, né? Promover um debate entre eles, por exemplo, né? Eu acho que isso é importante nesse momento. Vamos acolher a sugestão e vamos implementá-la. Não é fácil. Agora, Adriana, eu fico à disposição, tá? A Magvan sabe aí, eu quero... a gente já... Algumas viagens estão sendo feitas, já com muito cuidado, né? Respeitando os protocolos e tudo, mas fico à disposição, tá? Só a Magvan chamar aí, estou à disposição, tá bom? Então, tá, muito obrigada.
Realmente não é fácil. O senhor já foi prefeito. Eu vejo que os prefeitos, eles até acolhem a universidade, eles até ouvem também o setor produtivo, mas o contrário não acontece muito. Os empresários, eles criam aversão à gestão municipal, muitos deles, e a academia também cria aversão à gestão municipal. Então, na academia, o pessoal, o que esse prefeito está falando aqui? Não, o prefeito não tem que ficar aqui na academia, entende? Então, a gente tem que amadurecer muito, porque eles aceitam aquilo que a gente quer fazer no município, pelo menos é o que eu sinto com os prefeitos que nós trabalhamos, mas é uma questão de maturidade sistêmica, institucional, sabe, dos atores do local. E aí isso é só com o tempo, não é? A gente não desistindo, tendo um plano comum, sempre um plano de desenvolvimento, em que todos ali pactuam para a implementação, né, longitudinal deste plano de desenvolvimento. E nós perseguimos isso. Os países mais desenvolvidos, eles fizeram isso. Eu acho que a conexão do senhor caiu. Não, não. Vocês Tá estão me bom. ouvindo? Eu não sei se o senhor tem tempo ainda para responder alguma das perguntas. Nós temos aqui alunos e professores da universidade, creio que temos também, olha, nós temos candidatos aqui a vereadores, nós temos, bom, aqui eu acho que temos empresários também. Alguém Não, estou à tem interesse disposição. em fazer alguma pergunta para o senhor Paulo Miota? Até às 9h30, Adriana, tudo bem? Eu até deixei isso Sim, já. tudo ótimo. Oi, Adriana. Oi, professor. Eu queria fazer, eu coloquei algumas preocupações aí no chat e fiquei feliz em saber que o senhor Paulo Miota foi prefeito, porque eu acho que todo mundo concorda que se houver uma cooperação mútua, né, uma cooperação no sentido de tirar a gente do buraco, nós conseguimos sair dessa. O problema é que nós estamos vivendo a crise da democracia, nós estamos vivendo uma era de desconfiança, e toda a ação que alguém com a melhor das boas intenções leva a efeito, ela é apedrejada pelos opositores. Então, realmente, eu até coloquei assim, uma certeza nós temos tempos difíceis pela frente. Temos sim. E como vencer tempos difíceis, ou seja, o barco está afundando, mas todo mundo está querendo remar para um lado. E assim, como atingir um grau, uma cultura de cooperação, de associação, no sentido da gente sair desse buraco. Eu queria colocar, assim, inicialmente essa preocupação. A segunda preocupação que eu tenho é com as ameaças de reforma tributária de atacar o sistema S. Eu, como professor de direito tributário, já fiz até manifestações com os meus alunos, tem alguns aqui que devem se lembrar disso. O sistema, as contribuições do sistema S são as contribuições que não vão para o governo, que vão para os organismos autônomos que tem que, assim, ninguém consegue negar a importância do SEBRAE, do SESI, do SESC, do SENAR, desses organismos que fazem muito mais que os governos, muitas vezes, com contribuições muito menores que recebem. Então, primeira preocupação, né? Como a gente vai conseguir sair desse buraco da falta de cooperação, da desconfiança mútua? E segundo ponto, eu queria ouvir do professor aí, do Paulo, né? Não sei se é professor, né? É um prazer conhecê-lo aqui. Com relação à preocupação dessas ameaças de reforma tributária querendo retirar recursos do sistema S. Muito obrigado. Bom dia. Oi, Antônio, eu que agradeço aí a sua pergunta e muito importante a sua contribuição também, né? Essa questão do direito tributário realmente realmente uma polêmica, essa questão da nossa tributação, né? Eu vi aqui o chat, aqui eu vou tentar rapidamente um pouco do que eu penso nisso. Eu acho que a gente está vivendo essa questão da polarização, eu acho que a gente está vivendo uma época única, assim,
Ontem até tinha um artigo de vários filósofos no UOL, não sei quem chegou a ver, né, que eles chamam de dobradiça da humanidade agora, né, que é o tempo mais importante da escolha da humanidade sobre o que vai acontecer. Eu acho que a gente está vivendo um processo de mudança na sociedade que a gente viveu quando uma sociedade passa de um momento para outro. Há 100 anos atrás, nós passamos de uma sociedade rural para uma sociedade industrial urbana. Muda toda a característica, né? Isso quando aconteceu essa mudança, né? A família era de um jeito, a mulher ficava em casa, depois isso vai mudando, os valores vão mudando. Então, assim, nós estamos vivendo um processo de mudança de uma sociedade industrial urbana para uma sociedade de serviços. Então, essa ideia de que eu vou trazer a indústria para o meu município, isso é do século passado, isso já foi. Então, assim, não é isso mais, cara. Então, assim, quem achar que vai fazer desenvolvimento, eu vou dar um terreno para uma empresa. Esqueça, cara. Assim, eu acho que isso é uma coisa que ficou para trás, né, Antônio? Então, eu estou dizendo isso porque quando você tem esse momento da humanidade que ocorre aí há épocas, né? Nós falamos de mais de 100 anos atrás, quando ocorreu isso, e agora vem ocorrendo de novo. Você é um mundo que começou, mas não começou, e um mundo que terminou, mas não terminou. Então, nós estamos nesse momento. A polarização, na minha opinião, vem nesse contexto. Então, assim, não tem governos de direita ou de esquerda que dão conta desse processo. Então, essa polarização nasce disso, como se a culpa fosse de governos, ou a culpa fosse... Não, a culpa não é uma culpa, isso acontece no processo. Se a gente não tiver maturidade de entender que a família não é mais aquela família do século passado, você querer que seja, não é mais... a economia é diferente, as coisas estão mudando, e a pandemia só veio acelerar o processo, né? Então, a gente tem que ter muita maturidade de entender que é o seguinte, qual é a real, né? O que é a realidade, na minha opinião? É o emprego da pessoa, é o filho que tem que ir para a creche, é isso que tem que eu sempre discutir. Né? Assim, essa questão, lógico, os valores são importantes, essa questão do preconceito, a questão da mulher que ganha 18% a menos, trabalha 30% a mais, ou ao contrário, a gente tem esse estudo, a valorização da mulher, assim, a gente está livre desses preconceitos, mas a gente só vai estar livre desses preconceitos se a gente entender esse processo, o que realmente nós precisamos, né, Antônio? Então, eu acho que ter lideranças são importantes que tenham essa concepção. Se ficar na polarização, concordo com você, não tem cooperação. Não tem cooperação. Então, se ficar olhando cor partidária, se ficar assim, regionalmente, se acontecer isso, não tem como avançar. Então, mas eu acho que a gente tem que ter um entendimento disso, cara, que o mundo realmente não é mais e não vai ser mais como a gente era no passado, ou era o ano passado, na minha opinião, né? Então, essa cooperação só vai nascer se a gente tiver esse entendimento de qual é a real necessidade. As pessoas precisam de emprego, precisam de renda, precisam trabalhar, e se a gente tiver solução para isso e ficar discutindo e perdendo tempo com outras coisas, a gente não avança. O segundo ponto dos arranjos produtivos, associativismo, isso é fundamental. Acho que eu posso falar da minha experiência. Nós fizemos uma cooperativa com a ajuda do Senar, concordo com você, então o Sistema S foi fundamental. Nós fizemos, eu lembro no ano de 2012, nós compramos R$1 milhão da cooperativa da agricultura familiar no município. A merendeira até chegou para mim um dia, nunca mais esqueço, falou assim, nossa, prefeito, agora o pé de alface é legal, pé de alface grandão, antes era pequenininho, e assim, 90% a cooperativa entrava na licitação e ganhava a licitação. Essa cooperativa, esse cooperativismo, para mim, tem que ser uma produção regional, né? Acho que isso é fundamental. E não só para isso, nós fizemos uma cooperativa de motoristas para transporte escolar. Então, as motoristas de van, foi uma cooperativa que atuava, que ganhou a licitação, o recurso fica na cidade também. Então, assim, isso está meio consolidado, é a gente querer fazer, né? Comprado pequeno é isso que você falou, associativismo. Eu me lembro, o prefeito que ganhou, o prefeito empreendedor em Três Rios, ele não tinha produção de uniforme escolar na cidade, mas ele incentivou isso, costureiras, tal, montou, e aí essa cooperativa vendia para a prefeitura para o uniforme escolar. Então, eu acho que é um pouco isso, tá? De olhar o que tem, e isso é meio consolidado já, é a gente querer fazer, né? Essa questão das conexões físicas, você tem toda a razão, né? Essa questão da internet, o Brasil precisa avançar. Eu até estava vendo, que eu também não conhecia, Antônio, assim, está tendo um movimento muito grande, né, de pequenos operadores de internet, né, voltando a isso, né? O Sebrae até fez uma reunião com
com o pessoal do governo, estava vendo isso, eu também vi que tem muita coisa, muita operadora de pequeno negócio, eu acho que é um pouco isso, né? Nós vamos ter que descentralizar essa questão, mas isso é um projeto de país, realmente, a conexão de internet, né? Que isso cada vez mais, se não tiver isso, vai ficar realmente bem complicado. E os cortes do Sistema S é aquilo, né, Antônio? A gente tem discutido muito isso no Sebrae, o pessoal de Tocantins sabe disso, né? Eu, 20 anos de prefeitura, então, conhecia muita coisa do Sebrae. Quando eu cheguei aqui para trabalhar no Sebrae, eu tomei um susto, porque tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar em 20 anos. Então, uma coisa que a gente tem conversado, assim, ó, na medida que as pessoas não sabem o que faz, né, você... Aquele negócio, né, se você tem uma população forte, tal, que tem projetos, que participa, tal, você vai ter um governo forte. A questão do Sebrae me passa por esse conceito, né? Tem tanta coisa, a gente precisa falar o que a gente faz, a gente precisa envolver mais gente, falar mais coisas que a gente faz. Eu não conhecia o Sebrae Tech, eu não conhecia a Ali, eu não conhecia a IG, então, assim, isso já consolidado no Sebrae, né? Então, por quê? A gente precisa falar. Quando a gente fala o que faz, né, as pessoas realmente, o Sistema S como um todo, né, toma um susto. Eu acho que falta um pouco mais da gente mostrar isso, né, porque daí fica difícil você acabar uma coisa que todo mundo precisa, né. Assim, mais ou menos isso, desculpa me alongar, tá, Antônio, mas é um pouco nessa que eu penso sobre isso, tá? Não, Fio, acho que a gente está pensando igual. Só que na sua fala aí, eu me lembrei de um outro agravante ainda, que além dessa fase de incompreensão, falta de cooperação, nós ainda temos uma espécie de jacobinismo moral que está nos levando para impasses. Por quê? Porque as prefeituras, ou os governos em geral, são grandes consumidores. Eles poderiam, sim, através das suas compras, porque tem que prestar serviços, a nossa Constituição configurou o Estado como Estado social de direito, o Estado deve prestar serviço à população e aos cidadãos, ele é um grande consumidor, só que quando ele vai fazer, você vai fazer um arranjo produtivo local para comprar de uma cooperativa, aí vem o Tribunal de Contas e fala que você está fazendo errado, aí vem o Ministério Público e fala que você é ladrão, é complicado isso, né? Eu também costumo dizer aos alunos, o Tribunal de Contas é aquele que não faz educação, não faz saúde, não faz estrada, não faz infraestrutura, não faz habitação, mas tem certeza que sabe como fazer, e os administradores públicos ficam nessa situação. E eu queria saber o que você acha disso também, né? Isso até é isso que você me lembrou, né? Eu respondi a um processo do Tribunal de Contas por essa cooperativa do transporte escolar, fui julgado irregular com recomendação, quase tomei uma multa, não fui julgado irregular com multa. Por que eles deram irregular na contratação? Porque só a cooperativa participou. Nós abrimos 3 vezes a licitação e só a cooperativa participou, só ela, lógico que só ela, um município de 70 mil habitantes, você faz todo esse arranjo de só ela ou as grandes corporações, ônibus, não tem como, que tinha ônibus e tal, não entraram na licitação, porque como é que eles iam atender num processo de mais de 60 linhas? Só a cooperativa que pôde ganhar dentro do preço de mercado e tal, mas mesmo assim, Antônio, eu respondi a um processo do Tribunal de Contas, fui julgado irregular com recomendação, dizendo que, olha, tudo bem, preço está ok, está tudo, mas a recomendação, a próxima, precisa ter mais gente concorrendo, depois de abrir 3 vezes a licitação. Então, é isso, realmente conviver com isso. Então, a gente também, eu tenho falado com o Bruno, aqui, nosso diretor técnico, nós estamos com um convênio com a Tricom, né? E fechando, a Tricom é a Associação dos Tribunais de Contas, né? E a gente conversar, e os estados também, Tocantins também tem relação com o Tribunal de Contas, essas coisas nós temos que colocar para eles, né? Porque realmente não tem sentido você passar por um processo desse, né? Enfim, e aí você vê que depois está tudo ok e tal, mas você tem que ter um constrangimento para o gestor público, né? Porque a oposição divulga, dá uma outra conotação, enfim, isso é uma questão bem complicada, viu, Antônio? Essa judicialização da política, né? Porque eu também tive a oportunidade de trabalhar na Frente Nacional de Prefeitos de 2017 e 2018, a gente acompanhou mais de 70 municípios, os grandes municípios. Eu vi muitos colegas ali, muitos prefeitos que não quiseram ir para a reeleição, gente do bem, cara, por causa disso.
Então, isso é uma questão que que já está em pauta, sendo discutida, mas é sempre muito difícil, né, Antônio? Que parece, quando você fala isso, parece que, então você não quer auditoria, então você não quer transparência, então você não quer, então é um pouco isso, mas o modelo a gente precisa repensar isso, porque isso está afastando muita gente eu vivi isso, né? Muita gente da política. Eu mesmo não quis ir ser candidato mais, me afastei totalmente da política. Então, assim, um dos motivos foi esse, né? E o pior é que quando gente do bem se afasta da política, abre espaço para gente do mal, né? E aí fica aquela cobra comendo o próprio rabo. É outro impasse que nós temos que enfrentar nessa virada ontológica que nós estamos vivendo, né? Tá certo. Professor Roveroni, muito obrigada pelas perguntas. O professor, professor Paulo Miota é professor. Você perguntou, alguém falou professor? Não. Eu digo que sim. Tem muito conhecimento, a palestra do senhor foi muito dotada de fundamentos teóricos, mas, sobretudo, de fundamentos de uma realidade do nosso território brasileiro. E muito ilustrativa em termos de sugestões que possamos implementar aqui no nosso território e tornar o nosso território mais cooperado, não é, professor Roveroni? Muito mais integrado, muito mais sustentável do ponto de vista financeiro. Eu acho que nós podemos sim, e a gente tem que caminhar nesse sentido. Muito obrigada. Eu agora, então, vou repassar a palavra para a Paula, ou Cláudia Sakai, ou Tiago Milhomem, que não sei se a Magvan está na sala, mas está com vocês agora. Nos empenhar em ter o senhor muito mais vezes conosco. Adriana, eu que agradeço, eu fico muito feliz de participar. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, né, essa questão da juventude, né, só para fechar, né, vocês estão aqui com os alunos e tal, a gente tem que ouvir os alunos, tem que ouvir o que essa juventude está falando, quais são as suas angústias, porque realmente essa velocidade das coisas tem uma desconexão, eu vejo com isso, então é muito importante aí também ter esse diálogo com a juventude e construir com eles, né, ouvi-los, acho que isso é fundamental também para a gente entender esse processo de mudança da humanidade que nós estamos vivendo. Mas eu queria agradecer, Adriana, fico sempre à disposição, um prazer aqui estar com vocês, o que eu puder contribuir e aprender também com vocês, porque a gente, quem põe a mão na massa, a gente lá é sempre na ponta, eu gosto sempre de ouvir, de poder atualizar e entender isso, né, para evitar a nossa cegueira. Eu costumo falar, viu, Antônio, que Brasília, eu tive 3 experiências em Brasília, já em 3 locais, assim, é uma sala de espelhos, né, a gente fica olhando para a gente mesmo, né, e o mundo aí na ponta é outra coisa, e às vezes os governos erram demais de não ouvir, não entender, não ter um diálogo e poder construir com a ponta, né, assim, com quem está fazendo mesmo. Então, sempre à disposição, Adriano, será um prazer aí estar com vocês, eu espero poder estar presencialmente aí, tá bom? Agradecer a Magvan, Cláudia, e sempre à disposição. Obrigada. Bom, eu sei que o senhor nos deu um tempo, Claudinha, mas eu só quero ilustrar para o senhor dois fenômenos da SICTEG-ON. O primeiro é que ele está sendo todo executado, operacionalizado por 3 empresas que nós estimulamos criar aqui a partir do nosso programa, que são de nossos egressos. Inclusive, tem alunos ainda estudando, que dominam as ferramentas digitais, que dominam o mundo do marketing digital e também deixa eu ver, marketing. Dessas ferramentas. São 3 empresas de jovens. Acho que o mais velho deve ter ali uns 28 anos. Nós não daríamos conta de fazer, eu não sei se o senhor conseguiu entrar na nossa plataforma, a primeira do Brasil, a primeira universidade do Brasil a ter uma plataforma da sua estrutura, da sua arquitetura física no formato digital. Se o senhor puder depois entrar na plataforma e navegar, nossa, ficou muito boa. Outra coisa, eu acho que
Tudo no evento foi muito bom, mas nós estamos tendo, paralelo a várias atividades, um desafio gamificado Minecraft. São crianças, adolescentes, são bem novinhos. Tem um autista de 10 anos de idade que está ali pensando cidades conectadas e inteligentes, porque foi o tema que nós passamos para eles, criar então cidades conectadas e inteligentes a partir daquele jogo Minecraft. E eu acredito que o resultado disso será muito singular para a nossa região. E precisamos estimular, sim, e dar participação para essa juventude sempre. Desculpa, Cláudia, com você. Oi, professora Adriana, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, então, a disponibilidade do nosso gerente Paulo Miota, de estar aqui conosco novamente, mais um evento aí da região sul, capitaneado aí pela nossa equipe do SEBRAE da região sul. Em nome da nossa gerente Paula aí da região, gostaria de agradecer. Falei agora há pouco com a Paulinha, ela não vai conseguir estar conosco aqui para fazer o fechamento, mas mandou um abraço para todos. Então, tem várias estratégias sendo pensadas nessa parte do desenvolvimento territorial, várias ações inovadoras, em parceria aí com as universidades, muitas coisas sendo pensadas aí com a equipe do próprio Inova, né, para a gente conseguir transformar o território aí, pensando na inovação. Então, agradeço aí em nome do SEBRAE. A nossa gerente Magvan também não conseguiu estar conosco agora pela manhã, que ela teve que participar de outra reunião, mas também mandou um abraço, viu, professora Adriana, Miota. Então, a gente agradece aí a presença e temos aí um recorde de público também, né, professora Adriana, assim como ontem na abertura do evento, viu, Miota? Então, a gente terminar hoje, começar o dia, na verdade, com um público de 102 pessoas, então foi um sucesso mesmo a palestra, parabéns a todos, os professores que estão aqui conosco nos ouvindo também, aos alunos, os líderes, né, candidatos que estão aqui participando também, ouvindo algumas dessas nossas sugestões, né, enquanto SEBRAE, aí em prol do desenvolvimento local também. Então, agradecemos aí em nome do SEBRAE e ficamos à disposição. Se o Miota também quiser fazer só um momentinho, por favor. Cláudia, claro. Então, a secretária Zenaide é a secretária de turismo nossa, senhor Paulo Miota. Ela tem feito uma gestão muito importante para o nosso desenvolvimento. Está aqui, que honra, secretária. Na verdade, este evento ele foi realizado para os 3 segmentos, mas, sobretudo, para o segmento público, secretários, prefeitos, e aí foi ela quem pensou toda a pauta, tá? Obrigada, secretária. A senhora quer ter uma palavra? Bom, eu não sei se é uma questão de internet, mas é isso. Muito obrigada a todos. Esperamos ter uma nova oportunidade com o senhor, Paulo Miota. Eu que agradeço, muito obrigado, fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí. O senhor pode clicar aí no seu botãozinho vermelho, tá? Ok, obrigado. Até mais, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, professora Adriana, obrigada a todos e estamos aí à disposição para os próximos eventos. Parabéns a todos pela organização. Ei, já que todos estão aqui, professor Roveroni, ainda continua na sala? Sim, professora. Acho que eu que tenho que interromper a gravação, porque eu iniciei, né? Sim. Então, professor, não interrompa ainda, mas eu gostaria, na verdade, de fazer um convite ao senhor e a todos que estão aqui para a gente começar a pensar esses projetos todos. Começar a pensar, não, para que vocês nos ajudem a desenvolver esses projetos que o Paulo Miota sugeriu. Dá para a gente formar grupos diferentes e estruturar essas ideias, tá bom? Vamos depois ter aí a lista dessas pessoas, deste ambiente, contactar vocês, para que a gente possa realmente colaborar mais com o desenvolvimento territorial. Secretária, você está aí? Oi, secretária. Problemas de... Desculpa. Como fala? Tecnologia.
Então, bom dia, Adriana, bom dia a todos. Primeiro, parabéns pelo grande evento, está sendo um sucesso. Toda a nossa equipe muito antenada em tudo que está acontecendo. Eu estou muito feliz de poder participar desse momento. Adriana, na verdade, assim, eu quero apenas cumprimentá-los e dizer assim, enquanto gestão, nós estamos muito felizes em poder participar desse momento da comunidade pensante da região sul de Gurupi. Estamos nos projetando para o mundo e posso dizer tranquilamente, em nome de toda a gestão do prefeito Laures Moreira, estamos aqui para somar. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, enquanto gestão municipal, podem contar conosco. Essa implementação de projetos que envolvam a juventude me encanta. Estou encantada com a fala desse palestrante que me antecedeu aí, que é o momento da gente aproveitar as ideias, as melhores ideias que vêm dessa juventude. É o momento da gente se colocar à disposição e acolher essas ideias. Enquanto gestão, podem contar conosco. Estamos muito felizes de poder estar juntos e vamos sim contribuir com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Bom dia e sucesso a todos. Secretária, muito obrigada, sobretudo, obrigada por poder nos permitir este tipo de conhecimento, este tipo de discussão, porque aqui nós estamos com um grupo bem, que eu poderia dizer, eclético. E isso é o que nós precisamos. Exatamente. Precisamos mais disso, precisamos estar mais integrados com o poder público local. E aí, quando o poder público local lidera ações como essas, não é? A gente tem efeitos importantes no nosso território. E a senhora, desde da primeira SICTEG, está aí com o projeto de desenvolvimento regional mesmo. Então, tem sempre uma percepção em ajudar os outros municípios da região metropolitana. Isso é importante, tá? Então, querer que somente Gurupi se desenvolva, ele não pode ter um feito de um gestor de Gurupi enquanto cidade pobre. E a senhora tem mostrado realmente em suas ações essa necessidade de escutar os outros municípios. Então, ele disse muito importante, não é, gente? Nós não estivermos juntos, fica difícil. Olha só, aquela sugestão de ter uma associação comercial integrada, isso é muito bacana. Então, a gente tem que avançar Com certeza. nessa perspectiva. Exatamente, professora Adriana. Temos avançado nesse sentido, porque, na verdade, a gente tem acompanhado essa ideia do prefeito Laures Moreira. Não tem como pensar Gurupi sozinho. Nós temos que pensar na região macro. Nós somos polo para 18 municípios. Então, nós temos a obrigação de nos dar as mãos. Foi o que aconteceu agora em relação à Lei Federal Aldir Blanc, o que a gente fez com os artistas da região sul. A gente sabe que todas as secretarias que se envolveram, que buscaram nosso apoio, conseguiu chegar ao ponto final. Ou seja, nós estamos aí com muito dinheiro do governo federal para ser circulado na região, só depende da gente enquanto gestão. E essa é a ordem do prefeito Laures Moreira. Não pensem apenas Gurupi, pensemos a região sul, e a gente está cumprindo essa missão. Bom dia, querida. Bom dia e muito obrigada. Alguém mais, por favor? Adriana, Senhor. eu não sei, quem é que ficou responsável de passar o link do questionário de avaliação? Era o staff, e o staff virou o senhor. Ah, entendi. Então nós vamos considerar aqui, eu não sei como é que vai ser, eu vou interromper a gravação. Então, não sei... Oi. Professor, eu vou pedir aqui para eles se eles podem encaminhar, tá? Só um pouquinho, por favor. Ok, muito bem. Vão conversando aí com a secretária Zenaide. Isso, enquanto isso eu vou pedir para quem ainda está na sala aqui, dar um toque no chat aqui, o que achou da atividade. Eu gostei bastante, né? Eudinei está dizendo aqui, mande no chat. Estamos aguardando, Eudinei. Eudinei é aluno do 9º período, e que nós trabalhamos finanças públicas esse semestre, não foi? Já vou Desculpa interromper, gente, eu tô aqui de staff, eu já vou encaminhar o link, tá bom?
Isso. Um minutinho. É porque minha internet está bem lenta hoje. A gente tem os problemas técnicos aqui da internet, mas já estamos encaminhando. Aqui em casa também. Tá ruim. Perfeito, perfeito. Mas é assim mesmo, nossa internet ainda é de segundo nível, né? Mas, como eu estava dizendo, eu gostei muito, achei essa atividade sensacional, porque trabalhei no 9º período, nós no curso de Direito trabalhamos essas questões ligadas à gestão pública, e o direito, muitas vezes, a parte jurídica, muitas vezes atrapalha o empreendedorismo, porque a empresa vem da própria palavra, empreender é uma ação, né? Está ligada a uma ação movida pelo mercado, e muitas vezes essas ações requerem uma rapidez, que o direito, por ser pé no freio, e tem que ser, na verdade, a parte jurídica é a parte da prudência. Espera aí, será que nós estamos no caminho correto? Será que está sendo feita a forma correta? Então, muitas vezes, nós somos acusados de atrapalharmos o desenvolvimento, mas nós precisamos pensar nisso, pensar que temos pela frente tempos difíceis, dificílimos mesmo. Já seria sem a pandemia, com a pandemia, então, piorou. Gente, o formulário está aqui disponível, tá? Eu só aguardo aqui a professora Adriana a ordem para eu interromper a gravação, então. Professor, esta foi a segunda atividade que eu participei. Na primeira não teve avaliação, porque foi a abertura do campeonato do desafio Minecraft. Então, só pela logística aqui, você abre o questionário e avalia, e você não precisa ficar no ambiente, é isso? Desculpa, professor, pode falar. Não sei. Desculpa interromper. Gente, a avaliação da atividade é para validação da presença, tá? A gente tem duas formas de validação de presença, que é via plataforma, quando vocês acessam a sala, e aí no final da atividade a gente viu o link, para vocês poderem avaliar. Então, vocês avaliam o conteúdo, avaliam o palestrante, avalia a sua experiência na plataforma, identifica qual que é a palestra que você assistiu, a atividade, tá? E aí, nisso, a gente recolhe para poder até saber, ter uma noção de como foi a experiência de vocês em relação, né, à plataforma. Respondam, e aí, quando a gente finalizar a atividade, aí a professora... Qual que é o nome? Eu vou mandar bem aqui no chat também o nome da palestra, tá bom, pessoal? Muito obrigada, Tati. Obrigada, professor Roveroni. Professora Ladi, ela escreveu aqui: gostei. Realmente o aspecto jurídico e o tribunal, acho que tributário, né, professora Ladi, de contas, é um dos problemas. Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas. É verdade, o Tribunal de Contas é um dos problemas. E eu acho professora Ladi, como foi reitora, ela certamente sabe desse problema. É verdade. A professora Ladi ainda está aqui, professora. Pode falar. E eu acho que, assim, muitos dos problemas que nós temos é justamente aquilo que o Paulo Miota colocou. Nós, na verdade, não nos aproximamos. Então, as pessoas não conhecem o que a gente faz. A gente precisa trazer o Tribunal de Contas mais para próximo de nós. E pedir para eles começarem a desenvolver ações conosco. E aí ele vai compreender melhor, vai parar de punir mais e nos ajudar a regular os nossos processos. Eu acho que é muito mais disso que a gente está precisando. Professora Ladi, queres falar? Algum aluno? Algum professor? Bom dia. Ivanise? Sim. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos, professora. Professor José Wellington. Eu queria parabenizar o evento, né? Embora a outra palestra sobre a minha área, que seria o turismo, não pôde acontecer, mas eu queria deixar registrado aqui que a questão do território, tanto para desenvolvimento de uma forma geral, como para o turismo, ela é importante, porque é no território que acontece a representação da sociedade, em forma, por exemplo, no turismo, uma questão cultural, né? E
E como, Ana, pegando um pouco aqui a fala da secretária, né, que dentro da política de turismo, hoje se trabalha muito a questão da regionalização. Os destinos, eles não precisam mais trabalhar de forma isolada, eles podem trabalhar de forma cooperada. Você tem aí como, por exemplo, o Gurupi, que é a cidade polo da região sul, trabalha muito bem com as outras cidades que estão em seu entorno. Então, dessa forma, o desenvolvimento, ele não fica concentrado apenas na principal cidade, né? Ele pode contemplar as cidades que estão no seu entorno, como você mesmo falou, né, professora Adriana, a questão das cidades metropolitanas, né? E uma fala do setor privado, representado pelo SEBRAE, no caso aí, é importante que a gente tem que diminuir essa distância de academia, empresas e governo, porque todos têm o mesmo objetivo, que é desenvolvimento, né? Seja ele do turismo, da cultura, desenvolvimento de uma forma geral. E eu acho assim, que eventos como esse podem nos aproximar ainda mais. E o aprendizado que nós estamos tendo aqui, mesmo que seja dessa forma, é muito gratificante, né? Se a gente for fazer uma análise aqui de quantas pessoas estão espalhadas pelo Tocantins e estão nesse momento, né? Eu, por exemplo, ainda não tive a oportunidade de conhecer Gurupi, mas eu estou aqui em contato com vocês, assim, e é uma experiência muito boa. Eu queria parabenizar você, professora Adriana, pelo seu esforço, viu? Muito obrigada. Professora Ivanise, nós que agradecemos. Para que todos saibam, a professora Ivanise é a coordenadora do curso de turismo de Araguaína, da UFT, e ela está sempre conosco, inclusive é uma das coordenadoras dos eventos Segmento Governo. Muito obrigada, professora. É muito bom estar conectado com a UFNT, não é? Que não é mais o UFT, acabei de falar UFT, mas agora com a UFNT. Então, os nossos agradecimentos, e de norte a sul precisamos planejar essas estratégias de desenvolvimento. Obrigada, viu, querida? Mais alguém? Professor Roveroni, então é com o senhor. Então, muito obrigado pela participação de todos, lembrando que a permanência na sala implicou na autorização da gravação de sua participação. Caso esse vídeo seja exibido publicamente nas redes, todos os direitos aqui envolvidos são cedidos à Cicteg e à Universidade de Gurupi. Muito obrigado, vou interromper a gravação agora. Um bom dia e um bom evento, porque tem ainda muita coisa acontecendo e foi muito bom estar com todos vocês aqui. Obrigado. Obrigada.